Olha, há quanto tempo já no campo missionário, irmã Maria? Há 25 anos já. 25 anos, né? E nós estamos compartilhando de como foi, assim, esse início, essa decisão, né? Vocês eram casados e aí vocês já tinham, os dois tinham chamado, o pastor pendia mais para esse chamado, porque como a gente já tinha compartilhado com o pastor no VidaCast que ele fez, tem que ter uma concordância, né? E Sim. o chamado missionário para um país como um continente, né? Como a África, não é qualquer chamado, né? Não é para qualquer missionário. Como é que foi isso aí? Fica à vontade, minha Maria. Olá, boa tarde a todos. É uma alegria, né, poder Toda estar nossa. aqui com vocês, essa família querida, né, da VidaCast. O Mundilson, a Mônica. É uma alegria, realmente. Tudo nosso. Já tenho acompanhado vocês e sei que Deus tem algo muito maior ainda através da vida de vocês. Amém. Tudo que Ele tem feito e está fazendo. Amém. E ainda vai ser muito maior. Vocês ainda vão se surpreender. Amém. O que Deus vai levar vocês a fazer e estar compartilhando do amor de Deus, né, com tantas vidas. E realmente é uma alegria para mim poder estar aqui, né, nos estúdios da Rede Osana, né? Isso. Que Deus abençoe. Então, a nossa vida é um pouco longa, né? Um caminho meio longo. Mas a gente louva a Deus por tudo que Deus tem feito e está fazendo. Chegamos à África ainda muito jovens. 21 anos o Paulo completou lá. Nossa. E foi, assim, um desafio, né? Sim. Sim. Um desafio, tudo novo. Um povo diferente. Um lugar diferente, cultura diferente, longe de mamãe, de papai, longe de todos, né? Sem condições de ter essa bênção que vocês têm aqui, que nós temos hoje, né? Sim, esses meios de comunicação. Eu digo que Deus usou e abençoou para que hoje, né, nós temos isso aqui, é maravilhoso. Eu disse que foi por causa dos missionários também. Sim. É verdade. Essa mídia, essa coisa de usar esses meios de comunicação, né, que pode estar se vendo. Eu digo que foi amor aos missionários, porque Deus sabe o que é estar longe e não poder comunicar, não poder falar, não poder ver o rostinho das pessoas que você ama. Mas, enfim, foi um trabalhar de Deus muito grande. Eu sei que hoje, se eu sou uma mulher assim mais forte, mais corajosa, eu não era essa mulher, né? Deus foi me transformando, foi trabalhando em mim com o tempo. Mas os desafios são grandes e eu louvo a Deus por nós estarmos na brecha. Uma gotinha de água no meio de um oceano. Tantos lugares para alcançar, tantas vidas para ganhar para Cristo, e nós somos uma pontinha de uma gotinha no meio de um oceano. Que Deus abençoe vocês e é uma alegria realmente poder estar aqui. Bênção demais. Maria, assim, eu penso que vocês na época recente casados, né? Foi o que o pastor Paulo Catelli nos comentou. Então, tu tem como nos relatar, assim, quando é que vocês tomaram uma decisão, como é que vocês estavam, como é que foi a ida para lá, porque muitas pessoas que talvez vão acessar esse conteúdo não acessaram do pastor Paulo. Então, tá fique à vontade aí para contar essa trajetória. A gente vai só ficar aqui assistindo e saboreando essa história que é tão inspiradora. Logo que eu me converti, que eu comecei a ir na igreja, a minha família, ninguém estava, né? Ninguém estava na igreja. Aí eu me converti, o Senhor já falando comigo, né? Desde os primeiros momentos. Eu lembro que eu trabalhava a semana toda, pegava a minha bicicleta no sábado e saía evangelizar. Saía com um grupo, né, que nós tínhamos do Israel Menino, que era o nome do grupo na época, com a irmã Maria. A gente juntava as crianças, eu lembro que na Aurora não existia ainda aquela igreja, né? Nós pegávamos as crianças numa cordinha. Sim. E eu pegava a ponta de uma cordinha, colocava outro jovem lá na ponta da cordinha, e nós entrávamos nas ruas, todos juntando as crianças, levando para a igreja. Que lindo. E lá nós fazíamos sopão, falava a palavra de Deus. E a cada final de semana era num bairro, na Zolaria. Bom, vocês conhecem Campo Sim. Bom, ali é um lugar bem que a maioria daquelas congregações nós começamos, né?
E foi assim E aquilo para mim era uma alegria, e Deus sempre falando, né? E os jovens, irmão Deus, eles olhavam assim, nossa, o que aquela guria quer com os velhos, né? Sim. E eu sempre junto com as irmãs, não sei se vocês conheceram a irmã Delvira. Não, porque eu me converti depois, Ah, né? sim. Tinha uma irmã que eu chamava de irmã Delvira, que é no bairro que eu me converti, né? Então eu sempre andava com ela. Fazia esses cultos relâmpago nas esquinas, inclusive foi num culto desses que eu conheci o Paulo, né? O Paulo tinha 15 anos. Que culto relâmpago. Que relâmpago. E nós era aqueles jovens, né? Bem animados, adolescentes. E aí o pastor Ramão, que é o pai da Esther, vocês conhecem? Sim. Até é interessante um dia conhecer também a história da Esther, né? Sim. O pastor Ramão fazia esses cultos, nós íamos numa Kombi, e ele juntava, fazia esses cultos relâmpago nas esquinas, assim. Sim. E aí ele juntou o Paulo e disse assim, eu quero ver esses guri que gostam de gritar na igreja, como é que vão fazer aqui na rua, né, o ar livre. Um desafio, né? Botou no fogo. E ali ninguém sabia, né? Achava que ele ia pregar. E de repente, no menor do culto, nós evangelizamos, convidamos as pessoas, tudo, e começaram a vir para assistir o culto. E ele pega assim nas costas do Paulo, né? E toca o microfone na mão dele, diz, tu prega, e dá aquele empurrão assim, né? Aí ele vai pra frente e ele assim vai tremendo, o que eu vou falar? Um guri novo, assim, diz que ele abriu a Bíblia, pregou mais de meia hora, não sabe nem o que disse até hoje, né? Olha só. Só que daquilo ali deu muitos resultados, Sim. porque muitas pessoas, inclusive há pouco tempo, teve alguém que veio e disse, olha, pastor, eu quero me apresentar, o senhor não me conhece, mas eu estava em casa e assisti uma mensagem há tantos anos atrás, assim, naquela esquina, eu aceitei Jesus, outros, eu estava para tirar a minha vida, eu não tirei, porque eu fui alcançado, né, e tal. Então, são muitos testemunhos. Glória a Deus. E assim nós era aqueles jovens ativos, Sim. que estava sempre, e Deus falando, e Deus falando, Deus falando, Deus falando. E aí eu conheci o Paulo numa biblioteca, né? Eu era bibliotecária, eu trabalhava cuidando dos livros, e ele gostava muito de ler. Então a gente se conheceu ali. E aí aquele menino sempre vinha para ler livros. Eu disse, nossa, Sim. eu gosto de ler. Como Não tinha gosto de ler. internet, né? Não tinha WhatsApp. E eu disse, não, o senhor pode ficar 30 dias com esse livro. Na outra semana ele já tinha levado o livro lá, eu já li tudo. E assim a gente foi criando uma amizade, nós éramos muito amigos. E Deus falando sempre com nós. Falava com ele, falava comigo, né? Mas só que a gente sempre envolvidos. Sim. Né? Eu acho assim que Deus não chama desocupados. Sim. Né? Deus chama como Samuel. Samuel estava no templo, né? Estava sendo usado, ocupado. Você vai ver os profetas, né? A maioria dos profetas, Deus chamou eles quando eles estavam ocupados. É um ofício, né? É o ofício. Alguma coisa. Deus não chama desocupados. Eu estou lá no sofá comendo pipoca e fazendo não sei o que. Deus... Não, eu acho assim que tem que se envolver. Uhum. Claro, né? Há exceções, mas o principal é você estar envolvido com o reino, com as coisas de Deus. E Deus vai trabalhando, né? Vai nos capacitando. Ele não chama os capacitados, ele chama os que têm o coração aberto, né? Sim, disponíveis. Os disponíveis, e capacita, né? E eu digo assim que foi assim um trabalhar de Deus muito grande na minha vida. E aí eu conheci o Paulo, como eu disse, eu vou só encurtando, né? Para vocês terem uma ideia, né? Porque é longa a história. São 27 anos de casados, né? Que bênção. E ele pegou e fomos se conhecendo, amigos e tal, se conhecendo. Só que a gente ficou tão junto que não conseguia mais um ficar longe do outro. Sim. Né? E era nas vigílias, era nas igrejas, nos cultos, e sempre juntos. E aí um dia eu pensei assim, se ele não me pedir namoro, eu que vou pedir ele. Essa é gaúcha mesmo, né? E assim foi, né? Mas, graças a Deus, que foi ele que pediu primeiro. E assim fomos indo, né? Fomos nos conhecendo e Deus foi preparando. Que lindo. E muito pouco tempo, nós sentimos a necessidade, né? De estar fazendo algo específico para o Senhor. Eu só lembro que Deus falava muito comigo, África. África. E eu tenho um país ainda que nós queremos ir, né? Eu não posso dizer que ele também é proibido, né? Sim. A entrada lá. Mas ainda a gente vai entrar nessa janela 1040. Que é de um dos povos não alcançados. Já fizemos contato, já temos, né? Já passei por lá. E eu creio, assim, que Deus vai ter um meio que a gente consiga estabelecer alguma coisa de missões lá.
E assim Deus foi falando com nós, né? Foi resumindo, chegamos na África em 99. No Senegal, mais específico, na cidade de Fatick, que foi um grande desafio. Depois de viajar com o nosso pastor e mais o pastor Otávio, viajamos dentro do país para ver aonde Deus iria nos colocar. Não tinha uma direção Não. específica? A necessidade era em todo, não Sim. tinha missionário, só que aí o pastor Otávio disse assim, não, vamos viajar, eu vou levar vocês aonde já tem os missionários, e aí vocês deixem Deus usar vocês aonde vocês sentirem a direção. E nós, né, assim, bem novo, né, orando, sem saber o idioma, desafios assim enormes. E aí a gente nos deparamos com a cidade de Fatick, que é uma capital do estado. Só que nada a ver com Porto Alegre, né, gente? Sim, tipo sim. assim, um bairro daqui, né? Sim. Aí chegamos lá, um clima muito difícil. O pastor só nos deixou lá e Isso aí. aí ficamos nós dois lá, né? Um olhar com o outro, para o outro. E agora? Que lado que a gente vai? Alugamos uma casa, né? O pastor já deixou alugada a casa. Aí conseguimos algumas coisas para colocar dentro da casa, né? Dentro do possível. E uma das coisas que eu louvo a Deus foi uma geladeira. Tipo assim, um frigobar, né? Não era assim bem uma geladeira. Era alguma coisa que desse para ter uma água fresca. E nesse meio tempo, compramos de ocasião a geladeira na estrada, sem experimentar, né? Quando chegou lá, a bichinha vai que não funciona. Não funcionou. Ela não ligava, e aí tinha que colocar um ventiladorzinho atrás. Como era muito quente, tem que colocar um ventilador atrás do motor para não... Para refrescar. Demais, Se né? esquentar demais já era. Colocamos o tal ventilador e nada, e nada, e nada. E demônio para tudo quanto é lado. E todo mundo com luz e nós sem luz. A luz caía muito. Aí um dia o Paulo disse assim, vem cá. E eu disse, o que deu nele agora? Será que ele vai dizer para nós ir embora? Vem cá. Coloque a mão aqui na geladeira. Vamos orar por essa geladeira. Oh, glória. Aí eu... Tu tem certeza? Tem. Vamos orar pela geladeira. Oramos pela geladeira, minha filha. Saímos de lá e a geladeira ficou funcionando. Nossa. Glória a Deus. Olha Não, lá. e não tem noção, porque o rapaz já tinha vindo olhar, disse que não tinha o que fazer. Sim. Olha. Era só botar lá na rua, não tinha o que fazer e tal. Não tinha opção, né? Ou Deus ou Deus. Só duas opções, Deus ou Deus. Aí oramos pela geladeira, isso assim é uma das coisas que marcou muito na minha Sim. vida. E a minha experiência com Deus, Olha. pessoal daí. Ali já deu um impacto de que havia um cuidado. Ali, sabe, eu disse assim, estamos longe de todos, mas não longe de Deus. Bem pertinho do Senhor. A casa toda amarrada, era feitiçaria para tudo quanto é lado. Ninguém dormia de noite, a gente passou mais de semana sem dormir. Sim. Vinha os bichos os demônios, né, no pátio, escreviam em árabe e deixavam nós assim amedrontados, morando do lado de uma mesquita. Atrás da nossa casa era uma lagoa de sacrifícios, que tiravam sal também, né, e faziam sacrifícios. Na frente, a casa de um dos feiticeiros. No outro lado, a casa do Marabu, que era o que juntava as crianças que faziam... Por isso que também nós temos hoje o orfanato, né? Sim. Que ele juntava essas crianças, escravizava ali para arrecadar fundos para ele, né? Os meninos numa latinha juntava moedas e tinha que trazer todo dia Para ele. uma parte, né? Aliciava todos esses... E se não trazia, eles apanhavam, não comiam. E eu, por trás do muro, eu fazia sopa, arroz doce, e passava para as crianças escondidas, sabe? E a gente fez uma amizade muito grande ali com aquelas crianças. Eu ia na boutique, né? Que é um armazenzinho, e eles iam comigo escondido, me ajudavam a trazer as sacolas. E aí eu comecei a evangelismo com as crianças. Sim. Foi a porta que Deus abriu. A porta que Deus abriu. E eles chegavam perto, cada um ia para um lado, porque eles tinham muito medo de apanhar, né? Porque estavam ali com os brancos e tal. E aí nós começamos o trabalho ali naquele bairro, 100% fechado, né, para o evangelho, bem precário. Aí nós começamos a visitar as casas, a se apresentar no bairro.
E as mães, as crianças, eu amo muito trabalhar com criança, porque crianças é a coisa mais linda que tem. É as primeiras a chegar e as últimas a saírem. Né? Eu lembro que os pais, às vezes, vinham buscar as crianças lá no meio de uma história bíblica, eles davam na criança, a criança nem bem chegar em casa, ela voltava de volta, né? E assim a gente começou um trabalho ali com crianças. E foi muito lindo o desenvolver de Deus na vida das crianças, sabe? E quando nós começamos o trabalho daí num outro bairro, que nós tomamos o bairro para Jesus através de uma passeata de crianças, um desfile, como é que a gente marcha para Jesus com crianças. Com crianças. E crianças. Todas sem conhecer Deus, todas vivendo uma vida bem difícil. Elas vinham atrás de nós, cantando as músicas, louvando a Deus. E ali tomamos o bairro para Jesus. Olha só. E ali foi implantado, né, o trabalho. E foi tão interessante que aquelas crianças hoje, a maioria são obreiros. Oh, meu Deus. São crianças Olha que só. hoje têm Jesus na vida deles, ninguém conseguiu tirar. Por isso que é tão importante trabalhar com crianças. Sim. É aquele pano branco que está sendo escrito. E o que nós estamos escrevendo na vida das nossas crianças hoje? Né? O que nós, como pais, né, podemos deixar, né, um legado, alguma coisa para os nossos filhos hoje, né? Eu lembro que as crianças choravam quando o marabu batia nelas, elas vinham lá e encontravam abrigo ali na nossa casa. Sabe? Por isso que o lar chama-se Lar Esperança hoje. Não teria outro nome. É, eles encontravam abrigo, esperança, machucadas. Tem um trabalho também que a gente fazia com as rosas, né, que são as moças adolescentes, que a gente colocou rosas, né, porque elas eram aquelas meninas que estavam desabrochando para a vida e às vezes elas eram machucadas, violentadas, sofriam todo tipo de abuso, né? Vinham para a cidade para trabalhar, para ajudar a família e pessoas más intencionadas, né? Machucavam essas meninas. Então, um dia eu estava na minha janela, eu escutava gritos, né? Eu socorri uma delas e eu disse, não, nós vamos implantar um projeto aqui com as meninas. Então, hoje é tudo assim, eu creio assim que foi direção de Deus e você está no lugar certo, no momento certo, sem muitas condições, sem muitas experiências, né? Porque eu nunca passei por uma escola de missão. Sim. Fui fazer uma escola de missão lá, quando chegou a Jocum, não sei se vocês conhecem a Jocum, escola de missão, um pastor da Alemanha que foi lá dar uma escola para os africanos e eu entrei junto, né? Vou junto, fiz a escola, entrei com eles, todos os desafios que eles passavam, eu passava junto. E hoje nós temos a graça de ter o Atos, né? Sim. Então, são experiências vividas, né? Coisas assim que... Eu não sei por que Deus, de alguma maneira, trabalha lá para te trazer ideias mais na frente de fazer alguma coisa para Ele, né? Uma das coisas interessantes que o pastor falou e que a gente também comentou é essa parte de querer levar a cultura do nosso país para eles, né? A irmã estava relatando essa questão de alguém que falou, por que não ensinam a falar português, né? E quais foram, né? E quais são hoje os maiores desafios nessa questão cultural ainda com o povo de lá? Então, é algo assim para nós, como brasileiros, que temos português de norte a sul, né? Sim. Só um idioma, As né? variações são mínimas, né? São mínimas. Alguma coisa no sotaque, mas todo mundo se compreende. É um dos desafios muito grande hoje, né? Você está num país transcultural, ter que aprender a cultura deles, conviver com a cultura e não tentar adaptar a tua cultura a eles. Porque cada um tem uma cultura e todas as culturas, a maioria estão certas, né? Só que na maioria, o que é pecado aqui é pecado lá, né? Mas tem pessoas assim que acham que nós deveríamos ensinar o português para eles. Até se ficava bem chocado, vocês não ensinaram português. Eu disse, não, aqui se fala outro. Além do francês, tem mais 80 dialetos. Você pode até escolher qual que você quer. E dependendo do bairro, muda o dialeto. Pois eu ia dizer, eu acho que o grande desafio não é apenas estar em uma outra nação, mas é uma nação estratificada, né? Com vários pequenos grupos, com sua própria linguagem. Etnias, sim.
É isso aí que dificulta muito. Sim, é como se fosse o Rio Grande do Sul ter, sei lá, uns 6 idiomas aqui. Algo do tipo, né? Às vezes as pessoas acham que vai aqui para o interior do Rio Grande do Sul, fala-se o dialeto italiano, fala-se às vezes o alemão, né? Não é bem o alemão, mas é mais um dialeto, né? Sim, que eles sim. adaptam. Uma adaptação, né? Entendeu? Mas é interessante. Lá, você tem que aprender um pouquinho de cada para te poder se defender até e entrar dentro das casas. Principalmente a saudação. Sim. A saudação, se você não sabe saudar na língua deles, eles ficam te olhando, porque tem senhoras de idade, as mamães, e as crianças nunca foram numa escola. Elas não sabem o francês, elas sabem a língua materna. Que foi ensinado em casa. De começo já saem falando 5, né? A materna, a paterna, mais a oficial, né? A do bairro, e assim vai. Sim, eles vão aderindo idiomas. Vão aderindo. E aí com certeza eles devem fazer umas fusões também, né? Sim. E é bem interessante. Outra cultura é sobre a poligamia. Você chega numa casa, eles vêm te apresentar, essa aqui é a minha mãe. Ah, prazer e tal. Daí vem mais uma senhora, essa aqui é a minha mãe, esposa do meu pai, mas não é... Aí te apresento, tem umas 10 crianças, cada um tem uma mãe, sabe? Mas o pai é o mesmo, eu. Aí você vai entendendo, né? Senhor. Só eu já vi na vida de Abraão, né? Mas vamos pegar esse gancho aí que a pastora estava contando uma história engraçada. Vamos compartilhar essa história engraçada e que quase que o pastor Paulo foi entrou numa roubada e foi raptado. Como é que foi essa história, irmã Maria? É bem complicado. E numa cultura que nem o irmão disse, machista, ou que a mulher não é muito valorizada, ou quase nada quando não tem filhos, é bem complicado, sabe? Eu estava lá, eu não tinha filhos. E eu lembro que eu estava assim aprendendo, né? O idioma e a cultura, alguma coisa assim. E eu vi que teve umas meninas que começaram a se aproximar mais de mim, né? Vindo mais próximas, mais próximas. E eu fiquei pensando, né? Nossa, que legal, elas estão gostando, né? Das palestras, estão gostando das coisas que eu estou ensinando, que às vezes eu ensinava elas a fazer pipoca, bolinho, né? Ensinava alguma coisa da nossa comida, né? E para mim, que eu queria entrar, ter um momento com elas, que eu pudesse compartilhar de Jesus. Mas aí eu não posso chegar do dia para a noite, eu tenho que ter criando uma ambiência, assim. Uma amizade, um contato, né? Para poder você apresentar Jesus, que era o nosso objetivo. E eu vi que uma das meninas se ficou bem assim, né, e tal. Aí começou a me chamar de mamãe, né, e eu nem tinha filho, mas eu já era mamãe. E foi indo, e foi indo. E daí eu vi que a coisa ficou mais séria quando elas começaram a querer trazer os pais, né, para vir se apresentar para nós. E aí eu não me lembro qual a cultura, qual que é, que tinham falado para mim que quando os pais vêm é algo mais sério, né, que elas estão querendo. E no momento que um dos pais, ela disse, amanhã vai vir o meu pai, aí ela veio, chegou toda cheirosa, bem limpinha, né, com uma bacia na cabeça, ou trazendo uma laranja, ou trazendo alguma coisa, né. Aí eu fiz uma semana de oração, né, uma semana de oração, de consagração. Por isso que eu digo, nós mulheres, né, tanto mulheres, nós temos que ser vigilantes, nós temos que observar onde nós estamos, observar o mundo que nós estamos. Às vezes as pessoas, mas eu não sou de observar, mas é bom você observar, você ver o que está acontecendo à tua volta. Eu nunca imaginei. Às vezes a pessoa nós não podemos ter essa coisa nos olhos, que nem diz que é o cavalo, né, que coloca aquilo e só olha aqui. E eu comecei a pensar, meu Deus, alguma coisa está acontecendo estranho aqui. Eu não estou sentindo paz com isso aí. E comecei a orar. E foi aonde Deus direcionou. E realmente, as meninas queriam vir para se apresentar como a segunda esposa do Paulo. Olha só. Ou a terceira, né? Uma cultura que tem até 4. Sim. E aí a minha mãe vem, daí eu disse assim, mas espera, elas vêm para quê? Não, amanhã elas vão aqui para acertar, porque você, mamãe, não se preocupa, você vai continuar sendo a primeira esposa. Só vamos acrescentar uma ou duas. São detalhes. E eu disse, bom. Olha, minha filha, eu respeito muito a tua cultura, não vim para mudar, mas eu gostaria que tu entendesse a minha também. Isso não vai acontecer.
Mas por quê, mamãe? Nós só vamos dar uns filhos para ele. Como você não pode ter, né? E eu, tá. Não, mas eu vou ter, assim, em nome de Jesus, eu vou ter filhos. Não precisa essa ajudinha aí, não. Aí lembrei, sabe, lá de Sara, né? De Agar, né? Que a promessa estava se demorando. Sim. E, às vezes, para nós tentar dar uma ajudinha para Deus, nós estragamos todo um trabalho que Deus já está fazendo, né? Que não precisava ter o Ismael. O Isaac já só era suficiente. Mas, eu digo assim, nós temos que vigiar e olhar ao nosso redor, né? Quando não está acontecendo, não é que Deus não está fazendo. Deus está agindo no silêncio. Alguma coisa Deus está fazendo. E foi o que aconteceu. Aí eu expliquei para elas, né, que isso não ia acontecer, que para elas era bom elas chamarem ele de pastor, né, não era de amor, que nem eu chamava, né. então elas achavam que o nome dele era amor. Tchau, amor. Era aquela fila de amor, né. Aí depois elas entenderam. Então tá. Aí eu expliquei, né, como é que era na minha cultura, como que a gente tinha casado no Senhor, o que Deus estava fazendo, o que Deus iria fazer. E que eu as considerava, só que elas lá, né? Sim. E Aí eu teve ia que fazer uma que elas ali, poderiam né? ter a casa delas, mas Sim. não a minha, né? Sim. Aí eu digo que isso é discernimento. É Deus te dar aqueles cliques, sabe? Agora você imagine se eu ficasse, pois é. Ia ter um é. posicionamento que tu teve Tu que tem ter um ali posicionamento. diante de uma cultura. Ou então brigar com ele. Ele não tinha Exato, nada a ver com isso. exato. Sim. Eu ia arrumar problema para mim, ele não tinha nada a ver com isso. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Olha só. Era uma coisa de mulher, realmente. Isso é Sim. mulher que resolve. Ó. Eu disse, para aí. E realmente, um posicionamento. E oração. Se o Senhor não tivesse me dado Discernimento de aquela espírito, graça, né? de ter feito uma consagração antes, de ter aprendido mais o idioma. Como é que ia contra-argumentar? Como é que tu ia te posicionar? Ia ficar refém do que estava acontecendo, né? Refém, eu não sabia o que fazer. Mas, então, por isso que eu digo mulheres, né, jovens que estão casando agora, tenham discernimento, vigiem, né, em todos os sentidos, para que o teu lar, né, seja realmente uma bênção, né, um pedacinho do céu, para que o Senhor possa te abençoar e cuidar dos detalhes. Sim. Os detalhes cuida Ele, né? As interlinhas, Ele entende, mas eu posso escrever. Né? As interlinhas, Ele que vai fazer. Mas, dependendo da minha posição, é o que vai, né? Você imagina se eu chego brigando com ele, olha só aquelas Sim. gurias e tal e tal. Sim. Eu ia arrumar um baita de um problema depois que eu resolvi, que eu falei pra ele. Ele nem sabia o que estava olha. acontecendo. Sim, nem sabia que tinha mais. Não. Mais 3 na fila. Só ele, que barbaridade. E, irmã Maria, É cultura, né? Cultura. cultura. Só que temos E- que respeitar Exato. e não avançar o sinal, né? Isso. De todos os lados. É O Brasil verdade. tem umas culturas estranhas. Não vamos entrar em detalhes, né? Detalhes, né? E depois disso, a gente então teve o milagre da Adriele, né? Do nascimento. Isso. E aí, como é que foi essa questão da maternidade num outro país, num outro ambiente, sem muito recurso, né? Como é que foi essa Isso parte? aí é um dos desafios que, para mim, também foi, assim, algo muito de Deus. Eu não aconselho ninguém, né? Sim. Eu não aconselho ninguém. Só se você já estiver lá, mas e grávida. Só que aconteceu assim no caminho do aeroporto que eu soube que eu estava grávida. Vocês estavam aqui no Brasil, tinham vindo pra cá. A gente tinha vindo para cá por um período. E nesse período a gente sentiu que ainda não tinha terminado o tempo lá. Que era necessário voltar. Com o objetivo de entrar em outro país. Através de um contato que a gente tinha feito lá no Senegal, mas que nós iríamos para um outro país. Não era no Senegal, era num outro país. Aí só que, nesse meio tempo, eu fiquei muito... orei a Deus e disse, Senhor, eu já tenho lutado tantos anos e não tem acontecido, né? O que o Senhor quer para mim? Aí eu comecei a orar e fazer um propósito com Deus. Se tu me deres... a Viana, né? Se tu me deres, eu vou, né, voltar para a África, a gente vai continuar no projeto. Não importa, eu sei que é o Senhor. Eu sabia que era uma coisa impossível. Sim. E aí eu lembrei de Lucas 1:37, que está escrito assim, né? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Glória a Deus. Para mim é impossível já
até esgotei o meu repertório com o Paulo já. E até no médico ele já foi, eu também já fui. Sim. E não tenho o que fazer. Mas se o senhor me der, a gente vai retornar à África. Então hoje, e quando aconteceu, foi algo muito rápido. 3 meses depois, nós já estávamos com as passagens prontas, despedida da igreja, já pronto para entrar, e eu comecei a passar mal. Na semana ali eu comecei a passar mal. Sabe como é que mulher, né? Toma um paracetamol, toma um remédio por conta própria, a vizinha indica. Um chazinho. E assim vai. E aí não melhorei. Aí o Paulo disse, olha, é melhor você ir no médico, vê isso aí. Porque talvez é a ansiedade da viagem, né, e tal, eu mando as malas. Coisa, né? É muita coisa, vai ver. Eu assim, tá. Aí fui, desci ali no posto e tal, daí o médico começou a fazer umas perguntas, até meio estranho pra mim, né? E aí eu comecei a pensar, realmente, né? Olha, vamos fazer um teste de gravidez. E eu, sério? Não precisa não, tô grávida não. Mas vamos fazer. Eu disse, mas fica pronto hoje? Eu vou botar a urgência aqui e tal, vamos dar um jeito. Eu expliquei para ele que eu estava viajando. Não, mas até a hora você pode vir buscar. Então, tá. E fomos. E aí eu disse, Paulo, vai lá buscar, amor. Vai você mesmo buscar lá, porque eu tô com muita coisa, terminando as malas aqui, finalizando. Tipo, E ele pegou, vai lá. Vai lá, resolver isso logo. Tranquilo. E ele foi. Só que quando ele saiu, eu lembrei do propósito que eu tinha feito. Que eu tinha falado com Deus. E agora? O que vai acontecer? Senhor, eu não vou. Tu não me deu a resposta. Eu não tenho a resposta. Como que eu vou... Sabe que quando você faz um propósito, larga nas mãos de Deus e esquece? Você não volta lá, tá toda hora perguntando. Não, eu entreguei e esqueci. E é aí onde Deus age. Porque a fé é o fundamento das coisas que a gente não vê, mas que espera alcançar. Enquanto todo dia ali... E aí, Senhor, é hoje? Quando é que tu vai agir? Deus não age. Sim. Porque Ele não age sob pressão. Não é só porque eu quero é que Deus vai fazer. E às vezes a gente quer colocar Deus sob pressão. E não é assim. Eu lembro que eu esqueci. Quando eu... não é, e agora? Já com as malas prontas, e começou a vir aquilo ali, sabe? Mas eu tinha tanta paz. Que eu não sei de onde é que tinha aquela paz, que eu estava tranquila. Sim. Só que no meu questionamento como mulher, né? Eu, Senhor, eu não tenho a tua resposta. Como é que eu vou ir? E aí o Paulo vem com o exame já assim balançando, né? Diz que quando ele chegou lá, o médico disse assim, parabéns, o senhor vai ser papai. Nossa. Como assim, doutor? Eu tô por viagem. E é pai hoje. De multidões. E agora? Outra coisa. Não, ele pensou, e agora? Cancelo tudo, o que é que eu vou fazer? Sim. Aí que eu falei pra ele assim, não preocupa não, amor. Aí ele chegou, falou comigo, né, explicou o que queria fazer. E Deus já tinha falado comigo. Aí conversamos, eu disse, amor, lá também tem hospital. Né? Se Deus permitiu isso. E aí eu lembro que eu falei pra minha mãe, quando ela chegou lá em casa, ela disse, não, você não vai. Aí o Paulo falou pro pastor, não, rapaz, se tu tivesse me falado isso antes, tu nem teria ido. Eu disse, por que Deus não permitiu que nós soubéssemos? Nem nós no último momento. Do último segundo, segundo grau, o tempo lá, como é que é o jogador lá, faz o... E foi isso que aconteceu. Aí, cheguei lá, viajei, tudo bem, só que a minha gravidez foi uma gravidez, assim, eu digo que é um milagre em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu não pude mais sair do país. Eu fiquei com tanto risco, uma gravidez de risco, Sim. que eu procurei uma ginecologista. A ginecologista era uma muçulmana, que inclusive foi muito usada por Deus. Deus colocou assim uma pessoa... Ela orava com nós. Cada vitória que nós tinha, cada mês, ela agradecia a Deus junto. Nossa. Ela começou a me atender. Às vezes eu pagava uma consulta, outra não. Ela, não, você vem que eu estou cuidando do teu caso. Porque eu não ia conseguir chegar até os 9 meses da gestação. Eu tinha pego a toxoplasmose. Agora você imagina. Eu podia ter qualquer coisa, menos a tox. A toxoplasmose é algo assim que o bebê pode nascer defeituoso. Pode ter vários problemas. E
E esse aí era uma das coisas mais graves, né? E aí não tinha, na época, coisas assim para fazer. E eu disse, Senhor, foi tu que me deu. Eu não aceito nenhuma retaliação do inimigo no meu ventre, eu não aceito. E lá eu já tinha que esconder a gravidez, porque não é normal uma mulher mostrar a barriga, não é que nem aqui, né? Alegria, tu passa a mão e faz foto. Não, lá tu tem que esconder, quanto mais tu puder esconder, tu esconde. É muita retaliação. E agora? E aí eu não pude sair do Senegal. O Paulo foi para o Mali, adiantou as coisas para nós lá e eu tive que ficar. Porque eu não podia viajar. Nem elevador não podia pegar. Nada, de vácuo, assim, nada. E eu fiquei na casa de uma missionária que é uma mulher muito de Deus. A gente estava com as nossas coisas, já a bagagem, tudo para ir para lá. Fiquei ali em 2 pecinhas, dividindo a casa com 4 pessoas. E mais os ratos. Ratos, gatos. Mais a turma inteira, né? Porque foi um lugar bem precário, né? Um lugar assim que só Deus, né? Só Deus para me dar a graça. Eu lembro que eles teve o jejum do Ramadã, eles comem à noite, de dia não, né? Eles trabalhavam a noite toda aquelas panelas batendo e nós fazendo parede e meia com a outra casa. E eles deixam tudo assim aberto, né? As panelas lavam só no outro dia, aqueles bolos, né? Aquelas panelas. Porque eles comem e vão dormir, né? Mas é aquela bateção dia e noite. E aí eu disse, e agora? Era muito bicho que vinha, sabe? E aí nesse meio tempo também teve um ataque dos gafanhotos. Que foi assim, devastou todo o país. Nossa. E eu nunca tinha visto, sabe? A praga dos gafanhotos. E eram bichos grandão e eu morria de medo. Então eu lembro que o Paulo instalou uma telinha assim, né? Eles comeram tudo que podiam e foi uma época muito difícil. Até isso teve lá. Então foi muita coisa. Tive um ataque de pulgas, né? Que as pernas pareciam pitipoás. Foram assim, tudo quanto não podia acontecer, foram acontecendo, sabe? E eu lembro que essa missionária e o Paulo, entre essas viagens, vindo pro Mali, ajeitando a nossa ida lá, eu ter que esperar ali. Eu lembro que ela pegava a bengalinha dela, que ela já era bem velhinha, né? E ela ia na minha frente, olhando se tinha algum bicho, né? Pra mim ir na frente. Aí, quando chegava pra ir no banheiro ou alguma outra coisa assim, ela disse, não, pode ir que tá tranquilo. Tá vago. E sabe como é que a mulher grávida, né? Nos últimos meses a coisa complica e eu, pra não estar chamando ela toda hora, meu Deus, pensa. Mas, enfim, só pra vocês terem uma ideia, a maternidade que eu fui pra ganhar a Adriele, uma gatinha tava ganhando gatinha na recepção. Meu Deus. Entre as, né? Mas, enfim, deu tudo certo. Ela nasceu, assim... Foi parto normal? Foi parto normal. Glória a Deus, né? Parto normal, só que foi, assim, uma batalha muito grande, porque não era para ser, né? Mas teve que ser. Entendeu? Sim. Lá não tinha teria outra opção. Não tinha o que fazer. Não tinha aquela escolha. Não, eu lembro que o Paulo ficou no corredor orando e eu entrei ali para dentro e ele orando. A Adriele nasceu, ela não... O coração tinha parado. Meu Deus. O coraçãozinho dela parou ainda. Eles colocaram aquele cinto, né, pra ver, e aí a mulher não vinha. Meu Deus do céu, as parteiras ali tentando de todos os lados. E eu não escutei ela chorar quando ela nasceu. E aí eu lembro só que quando o pediatra foi pegar ela, que a gente conseguiu até um pediatra que estava por ali na época, um brasileiro, ele veio, ele não tinha o que fazer, ele só olhava assim. E aí tentaram de todas as maneiras reanimar ela. Eu lembro que o Paulo abriu a porta assim do bloco e entrou e empurrou a porta já orando, já repreendendo a morte, já repreendendo aquela situação. Autoridade. Quando eu vi ele, eu desmaiei, sabe? Eu não resisti mais, porque tanta dor, tanta coisa que eu tinha passado. E aí eu lembro que foi aqueles 15 minutos assim, fatais ou... Sim. Vida ou morte. Vida ou morte, Meu né? Deus. E aí eles conseguiam, sabe? Ela conseguiu a respirar Glória a Deus. e foi assim uma angústia muito grande. E aí tá ela lá, nasceu aquela loirinha, né? Que é uma boneca, meu Deus, assim, para as crianças na época, eu lembro que foi o carro forte da missão, que eles vinham de longe para conhecer o bebê branco. Sim. E eu botava ela num carrinho, levava ela, ou sempre amarrado nas costas, ou comigo na frente, todos os trabalhos, e ela chamava a atenção, assim, em todos os lugares.
porque o cabelinho parecia milho, né? Era bem clarinho, aquele olho bem grande verde. Nossa, foi assim, é algo assim que por isso que eu digo que parece que ela é o carimbo, né, da nossa missão lá. Glória a Deus. Aí 30 dias ali eu pude viajar para outro país, onde era o nosso destino, para começar um novo desafio, né? E foi, assim, muito desafiador mesmo, porque enquanto eu estava ali, ainda estava aquela missionária, né? Ela podia me dar algum... Mas uma mãe... Suporte. Uma mãe, que ainda de primeira viagem, com um bebê de 30 dias, Não, num país de 45... Uma viagem complicada. De mais de 45 graus, cozinhando debaixo de um zinco. Né, as primeiras papinhas. E ela branquinha, né? Um calor, assim, desafiador, né? Um calor, assim, que... Eu lembro que nós só tínhamos uma panela, nós cozinhava naquele fogareiro ali, né? Que eu botava com carvão, quando tinha gás, conseguia no gás, mas senão a maioria era carvão. Aí cozinhar com aquela... Aí só tinha uma panela, eu pegava uma batata, sabe? Batata inglesa para fazer a papinha para ela. Botava no meio da comida para ela não pegar muito, só aquela batata mesmo amassadinha. E hoje é a coisa que ela adora, né? Batata. Querida. Então, é muito desafiador, né? Deus, assim, nos deu vitória, então, mas em tudo eu vi a mão de Deus. Sim. O cuidado de Deus. Deus, assim, dizendo, fica tranquila, eu tô aqui. Mesmo quando tu não tava vendo onde é que vinha, Deus mandava alguém, agia. A Adriele foi ter um sapatinho depois de um ano. E eu lembro que elas com os pezão compridos, sabe? Sim, esses dois são grandes, né? E aí, quando eu levava ela para consulta, o pediatra olhava assim para ela e botava dentro de uma... Não é essas balanças assim, é dentro de um saco, sabe? Uhum. Aí botava ela dentro de um saco e ia os pezinhos para fora. E ela chorava, né? E o médico olhava. Eu nunca vi uma criança tão branca que chega a me dar medo. Ela chega a me dar medo e ela com medo dele, né? E ela, assim... Mas Deus, assim, cuidou dos detalhes, sabe? E hoje, graças a Deus. E um dos desafios muito grande que a gente passou lá, ela tinha 10 meses, depois da gente já mais estabilizados lá e tal. Eu estava no Mali já. Já no Mali. Começando o trabalho lá. Tudo muito novo, né? Sim. Ali que a gente fez aquela marcha para Jesus também, né? Uhum. Ela sempre nas costas, né? Foi um trabalhar de Deus muito grande ali. Ela teve um problema que deu no sangue dela, né? Não sei se o Paulo chegou a comentar contigo outra vez. Dessa parte eu não falo. E aí o médico disse assim que ela estava com uma anemia muito profunda, que essa anemia provocou aquela outra doença que dá no sangue. E aí eu peguei isso assim, eu não gosto nem de falar a palavra, né? Porque eu me emociono, eu digo assim, eu nunca aceitei aquilo na vida da Adriele, sabe? E eu lembro que ela ficava toda empipocada, né? O corpo dela, ela cheia de manchas. E aí o médico disse assim, aqui nós não temos recursos, não tem o que fazer. Eu disse, Deus, você me deu ela, não foi por 10 meses. Tu me deu ela, Senhor. Eu não podia ter e ela é um presente teu. E eu não aceito isso. Senhor, o que eu posso fazer? Me dá uma direção. E aí eu colocava ela na banheira, sabe? Dentro de uma banheirinha, assim. Desculpa, com água. Para ver se ajudava e não adiantava. E aí o médico deu o diagnóstico que ela estava com leucemia. 10 meses. Nossa. Nós andamos no laboratório, fizeram tudo. E agora? O que você faz diante de um quadro desse, sem recurso, nem para passagem para voltar? Aí o Paulo disse, amor, tu vai ter que ir só. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui, nós vamos vender não sei o quê, vamos correr atrás para conseguir a passagem, você vai com ela. Socorre a nossa filha. Eu disse, e agora? Como é que eu vou viajar? Olha quantos alfândegas, quantos lugares que eu vou ter que passar com um bebê ainda doente, passando. Senhor, me dê forças. Aí juntei a sacolinha dela, né? Conseguimos a passagem também foi um milagre, assim, que não tem explicação. Nós fomos no caixa, a gente ligou para a igreja disse, a gente está tentando fazer uma campanha aqui, isso pode durar uns 2 meses. Meu Deus. E ela precisava para ontem, né? E aí o Paulo disse assim, eu vou no caixa, eu vou tentar ver o que eu consigo tirar. Ele foi no caixa, botou o cartão e tirou toda a passagem. Ele tirou o dinheiro sem ter.
Eu não consigo entender o mistério de Deus. Meu Deus. Aí ligou, obrigado, vocês depositaram. Não, a gente não depositou, Não depositou ainda. nada. Meu Senhor. Aí eu disse assim, agora, amor, vai. Aí eu só ouvia aquilo, escapa pela tua vida, né? Escapa pela tua vida. E levava ela, né? Aí conseguiam passar, consegui vir, trouxe ela. Fizemos exames, tudo. O diagnóstico não era muito bom. E aí oração, né? Oração pra cima, oração. Todo mundo que a gente conhecia pediu Aí tu oração. veio pra cá e o Paulo Aí eu ficou. vim pra cá e ele ficou. Porque nós tínhamos só para uma passagem, né? O Sim. milagre foi só Sim, pra... sim. Saiu de uma... Aí depois que eu já estava no Brasil, que a missão conseguiu depositar A passagem. a passagem, que eu acho que daí cobriu, né? O banco, eu não sei. O milagre, como é que Deus... O milagre não se explica, né? Só se crê. Eu não sei como. Aí eu consegui ficar com ela lá, cuidando. Aí começamos aqui, o médico entrando. E o interessante é que quando a gente passava em todos os médicos olhavam. E eles não sabiam o que fazer. Aí quando passamos por um último especialista, e SUS, né, ainda, tu espera aqui, espera ali. Sim. O especialista olhou e disse assim, eu vou fazer os últimos exames, mas no último deu tudo negativo. Ela não tem mais nada. Glória a Deus. E não ficou nem uma sequela. Eu disse, Nada. glória a Deus. E não ficou sequela, não ficou nada. Meu Deus. E eu olhava assim, eu disse, Deus só... Ai, Ah, Jesus. Deus tem algo tão grande na vida dessa menina. Alguma coisa tu tens. Porque ela é milagre desde a concepção. Sim. Do tempo no ventre, tudo que faltou líquido, sabe como é que Ela é? é uma resposta, É muita né? coisa, sabe, que aconteceu, que eu não consigo falar tudo aqui. Mas Deus foi cuidando, dando os médicos necessários. Essa mulher, quando a Adriele respirou e conseguiu a chorar, ela dobrou o joelho ali na frente da cama. E ela levantou as mãos para Deus. Deus, eu não pude fazer nada, foi tu que fez. Então, foi milagre em cima de milagre, sabe? Por isso que eu digo, cada dia eu vivo um milagre. Eu vivo na dispensação do Senhor como um milagre, crendo que Deus é capaz de fazer todos os dias. Então, é um desafio muito grande, né? Você não poder ter filhos. Sim. E ter filho nessas condições. E nessas condições. E hoje eu entendo muito mais o porquê que nós só tivemos filhos 10 anos depois. Precisava. No início lá, eu não teria condições de ter ela. A maneira que a gente tinha, vivia lá na aldeia, dormindo numa rede em cima das palhas. Nós não tinha como ter um bebê naquelas condições no meio de uma aldeia. Sim. Primeiro Deus A estruturou 200 você. quilômetros longe da base, né? Eu não tinha condições, ninguém por perto. Claro, foi bem mais difícil, foi ainda muito precário quando eu tive a Adriele, são 18 anos atrás. Sim. Mas ainda era nas melhores condições do que a gente chegou no início. Quando chegar no... No início, entendeu? É por isso que eu digo, a vida Deus sabe todas as coisas, né? E a história é Ele que escreve. E as interlinhas tu tem que entender por que eu tô passando por Ele isso. foi dando estrutura para vocês lá na frente enfrentar... Enfrentar, o que tinham Senhor, que eu não enfrentar. consigo suportar, mas tu lê nessas interlinhas aí onde é que tá o escape. E Deus agiu, sabe? De uma maneira linda e maravilhosa. E hoje ela está bem, né? É uma bênção nas nossas vidas. Muito querida, muito querida. E Deus tem cuidado dos Eu imagino detalhes. que, claro, nós vamos pular a história, não, só Não, fazer um pedágiozinho. Eu imagino a alegria de vocês agora no casamento e tal. Acho que deve ter passado tudo isso na cabeça, né? Nossa. Foi assim, foi muito lindo, sabe? O pastor deu, o Paulo entrou com ela, mas aí o pastor deu para ele fazer os votos, né? Sim. E aí ele não conseguia falar, né? Não falei isso Tentou aqui. pelo menos. Ele só dizia assim, minha Adriele, né? Oh. E aí todo mundo engasgou, sabe? Foi assim muito lindo, sabe? E a gente vendo a fidelidade de Deus também, sabe? Cuidando dos Cuidado, detalhes. né? E hoje ela é uma senhora, né? Senhora dele. É uma senhora. E depois veio o nosso queridão. Então, aí o Paulo Wesley, aí o Paulo chegou já, ele chegou acho que já para o aniversário de 1 aninho da Adriele que ela fez aqui. Mal, teve que internar no hospital, né, com tifoide, malária. Que quando eu tava lá, eu cuidava mais ou menos da comida, daí quando ele ficou sozinho, né? Também. Nossa, sim. Homem sozinho. É um problema na cozinha ainda, e na África, então. E aí ele veio com essas duas coisas bem boas, né, tifoide e malária. Meu Deus.
Aí a gente cuidou e tal, melhorou. Aí a gente fez a festinha de um aninho dela. Aqui, daí. Aham. E como Deus dá sempre bênção sob medida, né? Recalcada, Aham. veio humano. Ah, sim. Veio humano. Na sequência, príncipe. assim, É, né? eles não têm 2 anos de diferença. Olha só. Uhum. Que loucura. Loucura mesmo. E ele, o Wes nasceu aqui ou O Wes nasceu aqui. nasceu aqui? Uhum. Eu não lembrava se ele tinha nascido Não, aqui ele nasceu aqui. ou nascido lá. Foi em período ainda que eu estava me recuperando, que ela ainda estava em andamento dos tratamentos, né? Sim. Confirmando, e eu, o médico olhando. Aí foi nessa bênção que o mano foi e veio, né? Então, Sim, eu, esse caminho, hein? eu louvo a Deus que chegou aquele meninão, né? Que benção. E depois vocês se reorganizaram para voltar lá de novo. Sim. 6 meses depois que o mano nasceu, nós já estávamos lá. Nossa. Novinho. Que loucura. Ela tinha 1 ano e pouco. É. E como é que você virava lá? Me conta. Gente, eu tô tentando entender. Com 2 bebês pequenos, né? É. E ainda no outro país, né? Que a gente não tinha Sim. nenhum contato. Foi um desafio todos os dias, né? Todos os dias. E a escola para as crianças, o crescimento deles ali, sabe? Que eles chamavam muita atenção. Não, teve, inclusive, uma vez que tentaram roubar, né, Adriele? Eu digo assim que foi uma obra muito diabólica. Eu estava em casa orando, era um dia de sexta-feira que a gente gostava de fazer só o jejum na sexta. Era um dia de consagração. E ela estava deitadinha, né, ali. E do nada entrou 2 mulheres dentro de casa. Sim, sem pedir licença nem nada. Quando eu olhei assim, ela já estava com ela no colo, na mão, Nossa. dizendo, eu vou levar ela. Meu Deus. Aí, e ela chorava, né? Não E naquele dia não chorou. Ficou bem quietinha. Bem quieta. Ela- certo, ela entrou em... Ela assim, ó. Aí elas puxando e rindo, sabe? Eu vou levar esse bebê branco porque não conhece lá, não conhece. E eu disse... Aí quando eu consegui, parece que eu tava... Uma paralisia me deu. Sim, um Eu choque. gritei assim, quando eu olhei assim, tentando tirar ela do colo das mulheres e as mulheres puxando e rindo. E eu disse assim, não vai levar em nome de Jesus. Quando eu digo em nome de Jesus, a mulher assim dá uma risada e larga a Adriele. Meu Deus. E aí eu olho assim, vou colocar pegar um pano, uma coisa que a Adriele tava ali, as mulheres sumiram. Aí eu olhei assim, daí eu fui lá no menino que tava com nós lá na rua. Eu disse assim, Onde é que elas foram? você abriu a porta para essas mulheres sair? Quem que entrou aí, mamãe? Ninguém entrou aqui. Meu Deus. Aí eu olhei assim, como não? Tinha 2 mulheres aqui que tentaram levar a Adriele. Não, ninguém passou por aqui. Aí eu entendi, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, lutou no ventre, lutou depois que ela tinha sim. nascido e queriam levar ela, sabe? E aí eu disse assim, e quando quando tu grita o poder do nome de Sim. Jesus, Sim. entendeu? Você não vai falar Jesus, você vai gritar por ele, você clamar, vai pedir socorro. tipo assim, pedir um socorro, Sim. né? Senhor, em nome de Jesus você não vai levar. Aí ele entra em ação, sabe? Mas até então foi assim, uma experiência muito difícil, sabe? Nossa, imagina. Tu vê assim, E demônios traumática também, se né? materializar assim em 2 mulheres e eu nunca tinha visto elas na vida. E realmente quando eu olhei assim, elas já não estavam mais ali. Por isso que eu digo, a África tem muito sobrenatural. Se você quer viver, 2 poderes que se opõem. Você tem que ter um altar firme, depósito de oração. Para se firmar e saber que ali é Deus que vai agir, Deus que vai fazer. Quando tu não vê, quando tu não consegue, Deus age. Porque os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. Amém. Deus age. E aquilo ali foi assim muito tremendo, foi uma experiência assim muito forte para mim, sabe? Porque depois eu não sabia o que fazer, sabe? Eu tava ali sozinha com a menina e passar aquela experiência ali e ninguém passou aqui, ninguém saiu, a porta inclusive tá chaveada. Nossa. E os dias depois que se seguiram Transpassando naquele... parede, meu Deus. Não, Né? é uma coisa assim muito, muito difícil. A gente viveu muita coisa lá que até eu não gosto de falar para não assustar as pessoas. Sabe? Porque às vezes a pessoa, eu não vou lá, tem isso. Porque às Tá vezes- pensando em ir pra Atos? A pessoa fica com medo, mas vai lá, meu filho, vai a Atos, lá é tranquilo, vai estar na base. Então é isso, né? Cada dia é um milagre.
E eles se adaptaram muito bem lá, sabe? As crianças falavam muito bem já os 2 idiomas. É uma experiência que, tirando essa questão dos sofrimentos, da missão, é uma experiência fantástica, né? Eu digo assim que hoje eles têm assim experiência para a vida toda. Sabe? É saber que Deus, ele cuida dos detalhes, Deus cuida de tudo, sabe? Se a pessoa quiser seguir um foco que é Deus, né? Saber que ali tem vidas que precisam de ti, Deus se responsabiliza. Ele não vai deixar só. Eu lembro quantas vezes eu não tinha confiança mais em deixar a Adriele sozinha. Ou eu amarrava ela nas costas, eu saía para o ministério, né, para fazer as evangelistas, trabalhava com as crianças, ministério com as mulheres, ela sempre comigo grudada. Sim. Eu fazia sopão, que nem nós, até não sei, tem um videozinho que ela é um toquinho assim, correndo atrás. Eu fazia os potinhos para as crianças de comida, e daí eu tinha uma panela grande que nós fazia e levava lá para as crianças. E ela lá atrás da turma cantando, né? Cantando com as crianças em roda e cantando, e ela gostava de recitar poesia, e ele também. E nunca teve medo, sabe? As crianças puxavam o cabelo dela na escola. Queriam beliscar para ver se era de verdade. Para ver se não era um pupê, que eles chamavam pupê. Pupê é boneca, né? Eles chamavam... é um pupê, é um pupê. Eu disse, não é pupê, é de verdade. Não machuca ela. E daí eles queriam apertar, sabe? Para ver se era de verdade. E assim foi indo. E o Mano, ele era assim, mais reservado, né? Sim. Ele era mais reservado, mas ele, assim, é um menino muito de Deus, sabe? Eu lembro que quantas vezes eu doente, os 2 pulando em cima da cama, né? Eu vou orar pra mamãe. Não, não é eu que vou orar pra mamãe. Não é eu, é eu que vou orar pra mamãe. Não é eu. Eu se pare, ore os 2. Porque viam o poder da oração no Sim. dia a dia. E né? eu lembro que daí ele eu saía na casa com as mãozinhas levantadas, assim, e o outro já vinha na minha cabeça aquele mãozão dele, né? Sai, Dodói feio da mamãe. Sai, Dodói feio. E ele, assim, com autoridade, 2 aninhos, né? Isso, ele já gritava e ela com as mãozinhas levantando na casa e oravam, que eles viam isso, eles viviam isso, né? Sim. E aí eu... Você tinha um exemplo de oração já. E aí eu, assim, pro Wesley, eu lembro que nós terminava de orar à noite e ele dizia assim, eu sempre gostava de terminar, Senhor, nos livra do mal, amém. E ele dizia assim, mãe, um dia ele veio, mãe, eu tô com muito medo. Do que, meu filho, que tu tá com medo? Mãe, eu tô com medo. O que, meu filho? Desse mal, amém. Eu tô com medo. De que, meu filho? Onde é que tá esse mal, amém? Tá por aí. E eu, quem, meu filho? Todo dia tu diz, Senhor, nos livros do mal, amém. Eu disse, não, meu filho, é do mal, amém. E ele achava que era um homem. Faltou uma vírgula. Mal, amém. Às vezes tem uns mal, amém. E daí tu orava e expulsava e repreendia, e ele ficava com medo, né, desse mal, amém. Meu Deus. São crianças, né? Sim. Eu digo, a melhor fase da nossa vida é os filhos. Eu acho que uma dos versículos ou das palavras, né, bíblicas que podem ser transcritas à história de vocês tudo posso naquele que me fortalece. E aí o texto todo, né? É o texto todo. É bem isso, né? É bem isso. Porque vocês vão para lá, então vocês têm limitações, vocês têm outra cultura, vocês têm, né, todo um outro ambiente. Vocês vêm para o Brasil, vêm para um conforto, vêm para a honra muitas vezes, para serem, né? Como é que é isso, Maria? Como é que é isso? Eu digo assim, a gente está em 3 mundos e não está em nenhum. Sim. É bem difícil, sabe? Porque eu até comecei a rabiscar algumas linhas sobre filhos da terceira cultura. Tentando escrever alguma coisa, sabe? Alguma experiência sobre filhos da terceira cultura. Tu tá em 3 mundos e não tá em nenhum, e tu precisa estar neles. Sim, 24 gravitar horas. em algum deles. Entendeu? Os teus filhos, eles não têm... Eles precisam se identificar com alguma cultura. Eu lembro que isso eles perderam muito no Brasil. Essa intimidade com os parentes, né? Com a avó materna.
não tinha assim muito, sabe, aquele aconchego que o filho tem com o vô, com a avó. Eu lembro que para mim era muito importante a minha avó, né? Era a minha segunda mãe. E, você mora lá na avó. Aí eles ficavam assim na avó, que vó era o tio, a tia que estava sempre passando por ali. Sim. Eles não tinham muito conhecimento quem é a avó mesmo. Sim, o significado da figura que nós temos aqui. Que nós temos como vó, né? Mas eles sempre amaram a avó, só que não era aquele, que nem eu disse, aquele apego que a gente tem, né? E hoje, e isso eu sentia falta, sabe? Nessa coisa assim. E estar num local e se identificar, que nem diga assim, numa hora a gente está lá no meio de uma aldeia comendo com a mão, né? Uhum. Na outra hora tu tá num outro lugar bem diferente. E eu digo assim que isso é uma caminhada, né? É uma caminhada. Às vezes e tu ser a mesma pessoa em todos os lugares. Sabe que até assim, o episódio que a gente teve com o Paulo Locatelli, aqui a gente, graças a Deus, é muito abençoado, né? Ele falou algo assim que tatuou assim o meu coração. Ele disse assim que para ele tá num hotel em Paris ou debaixo de uma árvore na África é a mesma coisa. É bem isso. Porque ele sabe de onde ele veio e se Deus está fazendo alguma coisa, é ele que faz, né? Nunca esquece de onde a gente vem, das nossas raízes, dos nossos desafios aqui também, né? Então, hoje eu glorifico a Deus porque Deus tem cuidado disso também, né? Deus tem cuidado, tem nos dado um grupo especial para trabalharmos. Sim, né? Tem acrescentado pessoas. Tem acrescentado pessoas em vários lugares, E eu digo assim que nem quando eu fiquei doente, né? Em 2020, não sei se vocês... eu fiquei muito doente, né? Passei por um câncer muito difícil. E a gente já estava com as nossas malas praticamente no carro para viajar. Para ir Tudo pronto, né? Já tinha feito... já comprado as passagens, já estávamos prontos, só que daí nós ia com a família, né? Nós 4. Já tinha conseguido a escola para as crianças. E eu comecei a passar mal e foi quando aconteceu, eu descobri de um câncer no ovário, né? Que ele é silencioso. Ele é muito silencioso, não tem como é só se realmente for investigado a fundo, né? E até então eu ia infecção e quando a médica descobriu isso, ela disse, não, você vai fazer uma biópsia, né? Porque eu tô desconfiado do que eu tô vendo aqui. Eu achei, não é nada, né? Eu tô aí fazendo a obra, né? Vambora. Eu tô correndo. Aí fomos ver, não, tu vai entrar pra fila e vai ficar esperando. Tá bom. Bora, amor, vamos embora. Daí ligamos pra uma amiga nossa. Inclusive, eles ajudam muito a missão lá, né? Ela disse assim, não tem como a Maria ir viajar assim. Lá não tem o que fazer, não tem recurso. Então, é melhor ela dar uma olhada, ver o que é isso. Depois... Como que ela vai cuidar de gente se ela não tá bem? Primeiro, ela tem que se cuidar. Como vai cuidar de pessoas se ela não tá bem? Eu disse, não, amor, já tomo remédio direto, vou tomar mais um pouquinho e bora. Nós não temos esse dinheiro para dispor para fazer uma cirurgia urgente, né, que eu precisava fazer. Aí conversamos com eles e tal, assim, não, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Aí fomos ver tudo. Na outra semana eu já estava no bloco fazendo a cirurgia, que foi assim muito de Deus. Se eu não tivesse feito aquilo ali, eu não sei se eu estava hoje aqui. O procedimento foi na hora certa. Foi. Né? Foi. E ela aí parou tudo, né? Aí parou tudo. Parou. Eu já estava até sem forno dentro de casa. Aí quando começou, né? Ele disse, não, para, deixa a mesa aí. Deixa o fogão, pelo menos. Eu já tinha, né? Porque daí tu precisa de recurso para ir comprando as coisas, né? Vai. Vai tirando o que tu tem. E foi. Eu nunca fui apegada a nada, sabe? Sim. Nunca fui apegada. Para mim, fechar minha casa hoje e ir embora, tô de boa. E aí... olhamos lá e tal. Aí fiz a cirurgia urgente. E aí eu disse, doutora, ainda dá tempo, né? Se a senhora for rápida aí, nesse resultado, aí dá tempo. Posso pegar a estrada. A minha passagem é só para tal dia, né? Vamos ver.
Aí foi bem rápido e tal. Aí ela chama lá, vocês vêm aqui que eu tenho uma notícia para dar para vocês. E eu, ixi, o que será que é? Ainda tava com os pontos, né? Não tinha tirado os pontos. Aí eu já aproveito e tiro teus pontos. Ah, então tá. Aí ela olha e diz assim, olha, eu sinto muito, mas tu não vai poder viajar agora. O teu diagnóstico é em tratamento, tu precisa entrar numa quimioterapia o mais urgente possível, esperando uma cirurgia que aconselhável seria a cirurgia e depois a quimio, mas como é bem na pandemia, lembra? Tava tudo cheio os hospitais estavam cheios, não tem bloco, se tu precisar de um bloco, não tem como te colocar. Então entre na quimio. Aí eu só respirei, né? Eu disse, ó, me dá uns dias para pensar. Aí fui tirar a opinião de outro médico, né? Outra pessoa especialista. Todos eram o mesmo caminho. Aí eu disse assim, vamos dar uma volta, amor. Eu não quero chegar em casa ainda. Para nós mulheres é muito ruim, sabe? É uma coisa muito difícil, né? Se eu escuta câncer. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, né? Teve misericórdia de mim e me deu mais uma chance. Deus, glória a Deus. Aí eu fiz as químio, a cirurgia, né? Inclusive o Paulo nem estava no Brasil quando eu fiz a cirurgia. Nossa. E aí o hospital ligou, acho que tinha já feito umas 8. Aí ele ligou. Hoje estou com esse cabelo lindo aí, né? Tá lindo demais. Ah, é um monte de caixa aí, tá lindo assim, né? Não sei até Tá quando lindo, vai, lindo, mas lindo. aí Oh. eu passei por um período assim, bem difícil para nós mulheres, né? Tu ficar sem nenhum fio de cabelo. Sim, Mas sim. nunca a gente parou. Eu lembro que aí teve um tempo que eu posso, tu não vai pregar mais, tu fica em casa. Tu tem que se cuidar, tu não vê a tua imunidade, nem saía bem de uma químico, né? Já passava por outro lado, já passando mal. Quando melhorava, já era outro, né? Então, aí teve um período que eu só não fui, assim, na igreja à noite, né? Assim, para as campanhas, mas nos cultos eu ia tranquilo, né? Só não ia para ministrar ou alguma coisa assim. Porque eu tava, a saúde fica debilitada. Sim, Né? Mas sim. eu não podia mostrar fraqueza. Porque eu não podia deixar como é que é ainda? Jogar a toalha, né? E eu acho que é o psicológico que ajuda aí. Deus na tua vida Deus. que te dá um psicológico forte. Porque Jesus. senão tu joga É a toalha, verdade. tu te atira. Eu só tinha 2 opções. Ou tu te atirar ou reagir. E aí perguntando o que foi que eu fiz, o que aconteceu, o porquê disso, o porquê daquilo. Mas Deus, assim, teve tanta misericórdia, que eu lembro que no dia da cirurgia, o médico olhou assim pra mim. Aí deu o diagnóstico, assim, terrível, né? Tu vai usar a bolsinha disso e bolsinha daquilo, não sei mais o que, não sei mais o que. Aí o pessoal que tava comigo, que ia me levar para o aeroporto, começou a chorar. Ele assim, por que você não falou que era tão grave? Você sempre dizia que estava bem. Nós te perguntamos, e agora o médico estava no viva voz, sabe? Ele disse, não, tem alguém da família, eu preciso falar. Ele colocou em viva voz e deu o diagnóstico bem... Com todas as hipóteses Com a gravidade. possíveis e tal. bem claro, sabe? E aí eu disse assim, mas em nome de Jesus eu vou ir e vou voltar. Aí ligaram pro Paulo, né? O Paulo, não, eu vou voltar. Não, você não volta, que se você voltar eu não vou fazer a cirurgia, você já tá aí, foi uma dificuldade de entrar em pandemia aí, tu tá aí. E como que você vai voltar? Fica tranquila aí que eu vou fazer a cirurgia, eu tô em casa, tô na minha família. Ai, ele, tu é teimosa. Eu sou persistente. É diferente. Né, mulheres? Nós temos que... Gostei dessa. Eu vou começar a trocar. E aí, tu imagina, tanto tempo, né? E Deus agiu de uma maneira tão, tão linda, sabe? Que os cuidados dele, né? Lá no hospital, eu sei que Deus teve misericórdia. Eu lembrei com soro, e com isso, e com sonda, e não sei mais o quê. E puxando, entrando nos quartos, orando pelas pessoas. Olha só. Testificando do amor de Deus, Meu né? Deus. A missionária continuava ali, firme E as forte, pessoas né? olhavam, daí eu lembro que teve uma senhora da oncologia, ela veio lá e disse assim, eu posso te levar num quarto? Eu soube que vocês estão aí. Ah, sim, sim. E aí a minha cunhada, vai nada. Não passou a noite toda. Não, tô bem, tô bem.
Aí tu respirava e ia, sabe? E Deus agia, Deus curava. E Deus... Por isso que eu digo assim, nossa vida é assim, sabe? Tu não sabe por que que tava lá, o porquê que tu passou por isso. Se eu não tivesse ali, eu não teria como entrar ali naquela aula. Meu Deus, é verdade. Eu não teria como estar ali naquela aula, naquele momento. Aí passei mal, tive que voltar pro hospital, né? Tive que voltar. E foi um susto muito grande. Meu Deus. E aí, nisso, o Paulo voltou. Aí, na segunda vez que eu estava no hospital, eu não sabia também, ele tinha combinado com a minha cunhada, que ele iria passar a noite lá no hospital. Ele que ia fazer a troca, mas eu não sabia que ele ia voltar. Sim, ele estava chegando. Era uma surpresa? Era uma surpresa. Meu Deus. Aí, eles ali discutindo sobre quem é que ia ficar ali no hospital. Daí, um dizia, não, é eu, não, pode ser que eu fico. Aí, eu gostava muito que... Aí, ela disse, não, eu vou ficar. Tá. Aí o irmão ia buscar no aeroporto ele, né? E dele já ia direto pro hospital para passar a noite lá no hospital comigo. E foi algo tão lindo, sabe? Que Deus fez. Naquele dia eu ganhei alta. Nossa! Glória a Deus. Que bênção. Naquele dia eu ganhei alta. Ele chegando em casa do aeroporto e eu chegando do hospital. Sério? Foi Você assim, contando em casa? Aí ele chegou já com umas flores, sabe? Que ele ia levar no hospital. E daí ele disse assim, deu assim, que legal então, que tu vai me cuidar em casa agora. Já dispensei as outros, né? Então assim, eu digo, todo mundo liberado. É o cuidado de Deus, sabe? O Deus. amor de Deus. E eu louvo a Deus pela igreja, pelos amigos, por todas as pessoas que me ajudaram, que me acolheram, que me deram um abraço, que me oraram, que mandaram uma mensagem, tu não vence sozinho. Você não é ilha. A gente vence juntos. E foi assim que nós vencemos. E estou vencendo. E eu vou estar vindo periodicamente, né? Ainda para fazer o acompanhamento, né? Não... Sim. Mas eu estou bem, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Nem uma aspirina eu tomo. Amém? Só limão ali de manhã. É muito bom para a humanidade. Que bênção, hein? A gente, nossa, sai daqui realmente encantado, né? Com tudo que Deus faz. Os cuidados, né? Os cuidados de Deus. A boa mão de Deus, né? A gente vê também... Só Deus, tudo é Deus. Por isso que eu disse, a cada dia eu resolvi viver um milagre. Tu vê um milagre todos os dias, se você vai olhar. É o teu filho que voltou para casa. É Deus te livrando de um acidente. É você colocando o pé fora da cama mais um dia, respirando. Não sei vocês, mas depois que você passa um período que você precisa de pessoas até para te levantar. Quando você consegue levantar sozinho, é um milagre. Milagre, né? Você conseguir fazer as tuas necessidades, tua higiene, tudo sozinho. Meu Deus. Isso não tem preço. Deus é maravilhoso. Não tem preço. O mais maravilhoso é ver que em todas essas dificuldades que vocês passaram, quantas pessoas foram beneficiadas, né? Pessoas que conheceram Jesus, tiveram as histórias transformadas por Jesus. Meninas, né, que foram crianças. Então, é olhar para trás e saber que... Eu acho que tu usou uma expressão antes de nós começar aqui. Se tivesse que fazer de novo, eu faria. Acho que esse sentimento é um sentimento maravilhoso. Eu sempre disse, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria para o Senhor e não trocaria. O melhor patrão é Ele. O melhor é Ele. É Ele. Você saber que você está 100% dependendo dEle. Que maravilha. Venha o que vier, é Deus. Sempre foi Deus, sempre será Deus. Amém. Amém. Mônica, Deus agradece abençoe. Aí e depois eu faço fechamento com os nossos patrocinadores. Ai, Maria. Nem sei o que dizer. Nem sei o que dizer. A gente termina assim, encantado mesmo. É grato mesmo, né? E eu que sou meio boba, tô aqui quase chorando, né? Segurando as lágrimas, porque falar de maternidade, falar de missão na prática, né? No estar lá, no renunciar grandes e pequenas coisas, né? Isso aí não sei, a gente ama você demais, vocês são exemplos para nós. Amém. E eu tenho certeza que para todos que estão vendo e ouvindo vão ser impactados com tudo isso. A gente agradece, a gente é muito grato e obrigado em nome de tantas pessoas que de repente não tiveram a oportunidade de agradecer vocês, porque muitos são chamados, poucos escolhidos, mas a gente se faz escolhido. Quando Deus chamou vocês escolheram. Vocês poderiam ter dito não. E vocês decidiram. Então, enfim, muito obrigada.
Muito obrigado, um abraço, Maria, um abraço pro Paulo, toda a família querida, vocês são especiais. Muito obrigado. Então, nós queremos agradecer por mais um episódio do VidaCast, agradecer os nossos patrocinadores. Obrigada, Me ajuda aí, mano. Jazzy Diógenes, consultora imobiliária, Pizzaria Brazuca, Construtora Batista, Dubai Panquecaria, Costa Assessoria Previdenciária, tem a Gráfica Wind Tramandaí também, o novo patrocinador nosso. Gráfica? Né? Isso, a Cutelaria Facas Artesanais olha aí, Imperador Bigode. Que não sei se E tem você bigode, também acho que não tem é a sua empresa que quer nos ajudar, a gente vai ficar muito aberto, feliz. né? Para novos apoiadores. E outra coisa, Maria, rápido agora, antes de eu terminar, não precisa ser rápido. Não precisa ser rápido. Mas quem quer ajudar vocês lá, né? Vocês têm um projeto maravilhoso, maravilhoso. Fantástico. Diz aonde as pessoas conseguem achar vocês, se é rede social, número de telefone. Pode deixar aí, pode olhar para essa câmera aqui e pode pedir ajuda aí. Enfim, fala um pouco do trabalho que tem lá e tudo mais. Amados, eu agradeço de coração esse carinho, né? A alegria de poder estar aqui com vocês, compartilhando, que são um casal exemplo para nós também, para esses jovens que estão aí. Que Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Siga firme. Eu louvo a Deus porque Deus, Ele sempre teve momentos difíceis que Deus prometeu de nos dar amigos da África. Amém. Amigos da África, amigos que vai sustentar esta obra, que vai ajudar esta obra. Por exemplo, a missão que nós temos lá hoje, o pastor Otávio, chama-se Amis de l'Afrique, é Amigos da África. Então, é amigos que Deus está nos dando. E se você quer ser um amigo da África, se você quer ajudar a compartilhar o amor de Deus, levar esperança para essas crianças, você pode apadrinhar uma criança. Nós temos o apadrinhamento, né, que nós trabalhamos com apadrinhamento. Você pode apadrinhar uma criança. Eu vou deixar o telefone, né, se você quiser ligar, entrar em contato. E também o Pix, talvez, né, se alguém quiser ajudar. Pode deixar. Que nós temos vários desafios, né? Nós estamos com o Lar Esperança, nós temos o outro orfanato, né, que está no Níger, que a gente também tem uma parceria ali com o pastor Ali, que se chama Bom Samaritano, que ali tem crianças de N situações, são mais de 100 crianças. Nossa. E a escola, né, que nós estamos com a escola, grande desafio ali na escola, estamos com 97 crianças matriculadas já no Mali, nessa escola, quase 30 crianças internos no orfanato, no Lar Esperança, mais todo o pessoal que trabalha, né, mais todo um logístico em cima disso. Sim. Que é as mães social, todo um trabalho ali. Então, se você quiser nos ajudar, não sei, pode deixar o... Pode. E depois a gente vai deixar no vídeo. Depois a gente coloca no vídeo. Então tá. Eu vou deixar o Pix do Paulo, né, que vocês podem mandar, de repente, alguma coisa para ajudar. Nós temos também... ali não existe nada SUS, é tudo particular, né? Então, é uma época muito difícil agora que começa a malária, né? Muito mosquito, é a época da chuva. Que começa a chuva, então é bem difícil a gente... É um trabalho que as crianças ficam muito doentes, né? Sim. Por causa do mosquito. Sim. Aí depois tu deixa na descrição, né? De repente. Isso, pode deixar. Tá bom? Pode deixar. Pode. Então tá. Muito Deus obrigado, abençoe gente. Deus a todos, abençoe. viu? Grande abraço.